Por Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor nos deu, pela graça e pela misericórdia do Senhor, o Senhor deu essa oportunidade de podermos participar da Sua aula. Pai, muitas coisas o Senhor fez para que nós pudéssemos participar dessa aula hoje. Uma delas foi decretar essa aula na eternidade, antes de nós existirmos, antes de nós termos praticado bem ou mal, o Senhor decretou que nós participássemos dessa aula. E, ó Pai, qual seria uma definição maior de amor do que o Senhor, antes de nós nascermos, dizer e decretar que nós compartilharíamos do conhecimento do Senhor, e o Senhor permitiria isso, e o Senhor ordenaria todas as coisas para que isso acontecesse, antes de nós existirmos. E apesar também de todo o mal que nós praticamos em vida, e o Senhor, apesar de já conhecer todo esse mal, o Senhor resolveu nos dar o seu Filho e nos dar essa aula. Ó Pai, então nós queremos te agradecer pela oportunidade do milagre da providência que nos deu essa aula hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado. E mediante a isso, Senhor, nós imploramos a Ti que essa aula seja para a exaltação do Seu nome, para a glorificação do Seu santo nome, que ela não possa haver nela nenhum comentário ou nenhum ensino que vá contrário àquilo que o Senhor é e que o Senhor deseja através da sua Escritura. Que o profeta Jeremias, o qual nós estamos estudando, Senhor, possa falar do Senhor aos nossos corações através de Ti mesmo, através da Tua santa palavra, mesmo após tantos anos da sua morte. Obrigado, Senhor, por essa bênção. Obrigado. E tem misericórdia de nós. Eu imploro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, terminamos semana passada com uma boa argumentação a respeito, né, de o que é ter filhos para a glória de Deus, né? Que maravilha, né? Como terminar uma aula de maneira maravilhosa, né? Como ter filhos, como ter um casamento, como ter uma vida para a glória de Deus, né? E isso é muito bom, muito bom. Que bom que a aula levou até aí, né? E eu queria, nessa aula de hoje, colocar um ponto central, até porque o início da aula será mais um debate, né? Debate não, uma conversa a respeito de um texto, da compreensão de um texto. Então, antes disso, eu queria ler um texto que põe um ponto, né? Um ponto de raciocínio, que ele coloca, como é que eu posso dizer? Um ponto de raciocínio no livro de Jeremias, porque a gente costuma fazer isso sempre, né? Em todos os livros, a gente costuma dar um tom central do profeta um tom central do profeta na sua vida para o seu livro, né? Como ele geralmente, os irmãos devem ter percebido que a maioria das vezes os profetas, e vamos ver muitos profetas, né? O tom central da maioria deles é Deus irado contra os pecados do povo e como que Deus está lidando com o pecado do povo através da mensagem daquele profeta. Então, geralmente, o tom central é sempre esse. Deus está lidando com certo pecado, com certa atitude do povo, e até aprofundando, o profeta está sempre aprofundando nos sentidos de como aquele pecado desonra a Deus, do que provoca aquele pecado, só que nunca nós vamos ver um profeta, ou um livro, ou uma profecia, dizendo assim que alguma coisa, ou aquele pecado, ou alguma circunstância é justificativa para certos pecados ou não. E eu queria que isso ficasse mais evidente, porque hoje em dia a gente vive uma época que a relativização do pecado é muita, sabe? Então, ou seja, as pessoas elas pecam
E ao invés de elas confessarem esse pecado a Deus, elas usam textos para dizer que Deus entende, sabe? Entende a dor dele, entende aquele pecado, e Deus vai perdoar aquele pecado pelo fato dele entender aquele pecado. Por exemplo, uma pessoa vai lá e vou dar um exemplo aqui simples, mas os irmãos podem aplicar de várias maneiras, porque é um exemplo simples. Por exemplo, a pessoa mente, vai lá e fala mentira, porque ela está numa situação em que, se ela falar a verdade, ela vai ser pega, vai ser capturada, ela vai sofrer alguma coisa, ela vai e mente. Aí depois, né, ela vai vir e fala, eu pequei, que eu menti, Senhor, mas o Senhor tem que entender que se eu não tivesse falado essa mentira, muitas coisas poderiam dar errado, eu poderia sofrer as consequências de muitas, ou pessoas poderiam sofrer as consequências de eu dizer a verdade aqui. Então, o que a pessoa faz? Ela pede perdão pelo pecado, mas ela vai lá e relativiza o perdão que ela pediu, tipo dizendo assim, o Senhor deve me perdoar, mas não... Isso foi uma boa ação. Isso, mas o que eu fiz teve uma boa intenção, então o Senhor deve me perdoar mais. Caso desse pecado. Esse pecado deve ser mais bem visto aos seus olhos, porque não foi um pecadão assim. E então, você não vai ver os profetas fazendo isso. Para nada. Eles não passam pano para nenhum pecado. E aí, o profeta Jeremias, ele tem um ponto central no pensamento, que é o texto que nós vamos ler, né, Wesley? Que ele vai explicar um pouco sobre isso. Vamos ler esse texto? Ouça bem, Larissa. Eu vou pedir... Wesley, você pode ler para nós, você que já está com o texto aberto? Pode ler, por favor. Jeremias, o texto é Jeremias 18, e nós vamos ler do versículo 1 ao 17, certo? Jeremias 18, do 1 a 17. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falar, se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança. Por que andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu coração? Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios: Quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, a neve do Líbano deixará a rocha do campo, ou esgotar-se-ão as águas frias que correm às terras estranhas? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incensos à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra objeto de espanto, de perpétuos assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a sua cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhe as coisas e não o rosto, as costas do rosto, no dia da sua perdição. Irmãos,
Então, aqui o profeta Jeremias, Deus ele dá uma mensagem para ele, na qual ele vai passar para toda a nação de Israel. E é uma profecia que está relacionada a um futuro no qual eles vão sofrer as consequências daquilo que eles estavam praticando, e como nós terminamos na aula passada, né, que eles estavam praticando. E o que eles estavam praticando, nós também falamos, era que eles estavam, por causa de prosperidade, ou por causa de benefícios, eles adoravam a Deus, e quando não recebiam tais benefícios, eles procuravam outro Deus para poder adorar, né? Então era assim que funcionava, e nós refletimos sobre isso, muito bem refletido semana passada, e vimos que, na verdade, essas coisas, elas, com o tempo, elas vão mudando. Então, hoje em dia, nós temos a teologia da prosperidade muito ativa, né? E ela, na verdade, é a mesma idolatria, né? Mas ela é a mesma idolatria, mas a teologia da prosperidade é mais escancarada aos nossos olhos, né? Mas há teologias da prosperidade menor em nossos próprios corações. Nós não podemos nunca, jamais deixar de pensar sobre isso, né? E nós falamos isso semana passada. Enfim, você vê que a disposição, e aí entra a questão que nós abordamos e encerramos semana passada, foi que eles tinham disposição para sacrificar seus filhos, né? Por causa de benefícios, por causa dos benefícios que esses deuses poderiam dar, e nós colocamos isso de maneira prática, né? Bem prática, que nós também poderíamos fazer tal coisa, certo? Nós poderíamos sacrificar filhos de maneira prática para receber certos benefícios, né? E assim nós encerramos semana passada. E agora, com o tom aqui do Jeremias, do profeta Jeremias, nós temos uma certa explicação de Deus muito como que eu posso declarar? Essa explicação de Deus reveladora, ela é surpreendente e jamais vista em nenhum ponto da Bíblia até agora. Então, ou seja, nenhum profeta havia falado dessa maneira a respeito de como que Deus trata Israel, né? Como que Deus trata seu povo. Olha, certa vez eu estava participando de uma aula e o professor ele foi falar a respeito disso. Então o assunto que girou em torno foi a questão prática de como funciona a roda do oleiro, trazendo a ideia do oleiro e como que o oleiro pratica a sua obra, né, seu trabalho de olaria. E então o que esse professor fez? Ele pegou o exemplo da olaria, né, e as práticas que tem na olaria, que eu nem lembro mais o que era. Por exemplo, certas coisas eu lembro aqui, por exemplo, ele tem que filtrar o barro, tirar toda a impureza do barro, e... Oi? Da argila, né, isso. Enfim, só que isso, irmãos, por mais que seja interessante, não é a questão prática de que Deus está dizendo aqui nesse texto. Deus está dizendo a questão central que Deus está trazendo aqui para a casa de Israel era que Deus ordenava e estava ordenando todas as coisas que estavam acontecendo com Israel. Ou seja, quando ele chama o profeta nesse ponto específico, dessa maneira específica, para Jeremias, não é para que nós pudéssemos olhar, irmãos, e eu queria deixar isso bem claro, não é para a gente olhar para um oleiro ou para uma casa de oleiro e a partir daí de como funciona a olaria, a gente tirar lições, né, para tratar esse assunto. Por quê? Porque, irmãos, isso é a maneira com que Deus chamou o profeta Jeremias e deu a ele essa instrução específica.
naquele tempo para aquele povo. Por exemplo, vamos levantar o ponto de Oséias. O Wesley fez um sermão, fez vários sermões, né, sobre Oséias, sobre o profeta Oséias, e desses sermões é escandaloso saber que o profeta Oséias teve que se casar com uma mulher adúltera, né? Que o traía diversas vezes. E Deus ordenou que ele se casasse com ela, tivesse filhos com ela, e que ela o abandonaria. Depois ele teria que ir lá e buscá-la de novo. Então, você não vai pegar esse exemplo e ficar analisando ele de uma maneira que você tira lições, tipo assim, o que é a traição da mulher? Ou o que é o adultério dela? Essas lições, elas são apenas para o profeta Oséias, para aquele povo, no ponto específico que Deus ordenou para Oséias. Então, essas lições, por exemplo, a lição do oleiro, ela é o que está no texto. Você não vai analisar uma olaria, ver o que tipo de barro, a qualidade do barro, se o barro é assim, se o barro é assado. Você vai ler o que o profeta falou e ficar com o exemplo que o profeta deu. Certo? Esse é o ponto central das primeiras impressões na hora de ler o texto. Agora, o segundo, o que significa, então, a questão do vaso? É exatamente isso que está no texto, que Deus faz do vaso, do barro, né, um vaso conforme ele quer. Então, Deus está fazendo o que ele quer com Israel, certo? Não é que é aquela ideia arminiana de que o vaso está quebrado, está se quebrando e Deus tem que ir lá pegar o vaso e amassar, porque o vaso não está saindo de acordo com o que Deus quer, então o vaso está trincando e Deus tem que ir lá quebrar esse vaso e amassar ele de novo. Sabe essa ideia de que o vaso está quebrando e Deus não consegue controlar aquele vaso, então ele tem que pegar aquele vaso, amassar de novo e fazer de novo porque o vaso está quebrado? Não, Deus está dando a ideia de que ele molda o vaso. O vaso é do jeito que Deus está moldando. Não há um vaso quebrando sozinho, se quebrando, e Deus olhando e olhando o vaso rachando e falando, meu Deus, o vaso está rachando. É Deus falando, né, meu Deus, meu eu, o vaso está rachando. Eu não estou conseguindo controlar, eu vou ter que quebrar esse vaso e refazê-lo. Vocês estão entendendo que o ponto é esse? É Deus não está tendo falhas no trabalho dele. Não está tendo falhas naquele trabalho. Vamos ler o texto, ó. A partir do versículo 3. Não, o 2, né? Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do oleiro, tornou a fazê-lo outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos olhos fazer. Veio então a palavra do Senhor a mim, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, casa de Israel. Deus está dizendo assim, eu sou o oleiro, eu estou pegando vocês e estou fazendo vocês. Eu estou moldando vocês, como o vaso é na mão do oleiro. Esse é o ponto central do livro de Jeremias. Todas as coisas estão na mão de Deus, estão sendo controladas por Deus. Deus está dizendo que ele está controlando essas coisas. Só que para não ficar só numa coisa imaginativa, você vai ver que o versículo 7 já começa a falar de coisas mais pontuais. Por exemplo, no momento que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Ou seja, Deus está dizendo que em 100% das vezes que ele falar e as coisas acontecerem conforme ele falar, ele vai agir conforme ele já está planejando agir. As coisas estão acontecendo de acordo com o que ele já está planejando fazer. Não há falhas. As coisas estão caminhando de maneira correta. Eu ia continuar, mas eu acredito que
só o versículo 9 é suficiente. No momento em que eu falar a uma nação e de um reino para edificar e plantar, se o fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então arrependerei do bem que tinha falado que faria. Você vê que todas essas coisas que estão sendo tratadas por Jeremias e por Deus aqui, estão falando sobre coisas que Deus está falando que vai fazer e que ele já está planejando fazer. As coisas estão todas entrelaçadas no plano de Deus. Ele está traçando aquilo que ele está dizendo o plano que ele já planejou fazer, certo? Eu queria saber dos irmãos, o que os irmãos estão entendendo, se os irmãos têm algum comentário sobre esse ponto. Irmão, você falou que ia fazer uma pergunta mais direta envolvendo o assunto? Nós vamos no próximo slide que nós vamos trabalhar, nós vamos falar mais sobre esse assunto. Eu só estou perguntando se os irmãos estão entendendo o tom de como Jeremias está tratando o assunto. Eu sei que o apóstolo Paulo vai tratar esse assunto de uma maneira melhor que eu até. Ele vai dizer, né, na sua carta, Deus faz vasos de honra e vasos de desonra. Não é Deus para fazer vasos para... Sim, ele vai tratar melhor até do que eu tratei, mas é isso que o profeta Jeremias, a mensagem do profeta Jeremias ela é totalmente sobre como que Deus pegou o barro e fez vasos para si. E como que esses vasos vão se comportar de maneiras e como que Deus vai trabalhar eles dessas maneiras. Esses vasos estão comportando de acordo com o que Deus está os fazendo comportar, né? Na aula de domingo, nós até refletimos um pouco sobre isso, né? Sobre a antropopatia, sobre o arrependimento de Deus. E nós estamos diante de um texto que fala sobre isso, sobre Deus se arrepender, né? E aí o Michael até fez um comentário lá, explicação, a gente depois refletiu um pouco sobre isso. E é um exemplo prático disso, né? Sobre essa questão do arrependimento de Deus aqui, no 7, no 8, 9, no 10, que ele se arrependeria do bem que tinha prometido ou do mal que tinha prometido, né? E mais uma vez, como a gente vem no domingo, na aula na Confissão de Fé de Westminster, não se trata mesmo de um arrependimento de Deus, considerando exatamente a premissa central desse texto, que é o que ele está tentando passar. Ele não está tentando passar aqui que ele se molda às ações humanas. Claramente não. A ideia é completamente o oposto disso, né? E apesar de, aqui está falando que o vaso, ele se quebrou na mão do oleiro, e aí ele tornou a fazer outro vaso. Isso não traz a aleatoriedade, né? O vaso se quebrou na mão do oleiro, mas o vaso se quebrou, mas ele se quebrou onde? Na mão do oleiro. É muita forçação de barra tentar trazer uma aleatoriedade ou uma ação externa a Deus, soberanamente falando, né? Para tratá-lo como um Deus que responde somente à ação humana, e não um Deus que está com o vaso nas suas próprias mãos, enquanto o vaso se quebra, né? Então, claramente, como a gente já viu e tem refletido sobre isso, o sentido do texto é claro. O sentido geral desse texto é, de fato, mostrar que Israel ele não está em lugar nenhum, senão nas mãos do Senhor, né? Pensa num vaso. A ideia é a seguinte: pensa num oleiro, está trabalhando um vaso. Ele, por exemplo, ele pega a massa, coloca a massa na roda e a roda começa a girar. Aí, a ideia arminiana é que o vaso, que a massa está toda torta assim. Imagina um bolo de massa assim, cheio de... todo torto, de um para o lado para o outro. Aí, à medida que o oleiro vai colocando a mão no vaso, naquela massa, a massa vai fazendo a mão do oleiro ficar torta assim. É essa a ideia arminiana da coisa. Entendeu? Essa é a ideia, o pensamento. O oleiro está sendo moldado a mão do oleiro, com a massa molda a mão do oleiro. Essa é a ideia arminiana de ler esse texto. Só que o texto está dizendo, não, o vaso está nas minhas mãos, ele quebra nas minhas mãos
e ele faz nas minhas mãos. Ele não tem escolha de ficar, de se moldar as minhas mãos a trabalhar. Esse é o ponto central desse texto. Imagina, a ideia arminiana lendo esse texto é essa, que o vaso molda a mão do oleiro. O vaso está lá, a massa está lá, e o oleiro põe a mão e a mão dele começa a ficar torta assim também, porque o vaso é torto. Ou melhor, que a ideia arminiana não é essa, a ideia arminiana é o vaso é perfeito, perfeito de Deus, lindo, e a mão do oleiro vai... O vaso escolheu essa forma maravilhosa de ser. É isso. Então, o ponto central do texto, como o Wesley bem colocou, é que, apesar do vaso ter quebrado lá, ele não espatifou a mão do oleiro. O oleiro está sob o controle do vaso. O vaso não controla a mão do oleiro. O oleiro controla o vaso, está nas mãos dele, ele quebra o vaso. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, como eu disse, vai trabalhar esse texto de maneira melhor. Ele vai dizer: eu não posso pegar um vaso, um barro, e do mesmo barro fazer um vaso para honra, e do mesmo barro fazer um vaso para desonra. Ele trabalhou muito excelente esse texto. A gente não consegue chegar e nem comparar com o texto de lá, que depois será abordado melhor quando a gente chegar lá. Irmãos, eu queria dar eu acho que, apesar de a gente ter bastante assunto, acredito que essa aula dá para terminar hoje de maneira tranquila, mas eu queria falar um pouco sobre a nossa aula de domingo. Eu não quis comentar domingo para não estender muito a aula e tudo, mas sabendo também que nós trabalharíamos esse texto, que é um texto muito complicado de entender, né? Mas, enfim, o que significa arrepender? No hebraico, nós sabemos que hebraico é muito complicado, porque aquilo que a língua hebraica traz, por exemplo, eu não entendo hebraico, eu não falo hebraico. O que eu sei do hebraico é dos estudos que eu pego mesmo para poder estudar, para poder passar até as aulas para os irmãos. Então, quando o hebraico tem certas palavras, como eu disse, que elas tendem a pegar algo de Deus e tentar fazer o ser humano entender, certo? E isso é um dos pontos que nós trabalhamos. Por exemplo, se arrepender. A Bíblia, em certo ponto, vai dizer que Deus não se arrepende. Mas aí ela vem e usa essa palavra para se arrepender, usa essa palavra de se arrepender aí, né, em Jeremias. A tradução, na verdade, ela está tocando em características de Deus que nossa mente não consegue entender. E quando a gente fala sobre se arrepender aí, vocês têm que entender que o sentimento, que não é algo simplesmente prático, mas é aquilo que Deus está sentindo como o ser que ele é. Certo? Por exemplo, você sente arrependimento. Então, Deus está querendo te trazer o sentimento que ele tem, o sentimento que ele tem quando aquilo acontecer, quando ele fizer aquilo. Ele não está dizendo de maneira prática que ele está tomando uma atitude simplesmente. Ele está dizendo a respeito de algo que ele está sentindo. Só que tocou num lugar onde a sua mente não vai entender. Onde a mente humana não vai alcançar o entendimento. Ou seja, se você ficar pensando demais nesse ponto específico, você vai humanizar Deus. Você vai pegar esse sentimento e vai humanizá-lo. E isso é um grande problema quando nós estamos trabalhando teologia, né? Você não pode humanizar Deus. Eu já falei sobre isso, eu vou dar esse exemplo de novo. Wesley já ouviu esse exemplo milhares de vezes, mas eu vou dar esse exemplo de novo. Pensa no seguinte: Deus, ele está agora participando conosco dessa aula. Na verdade, quando nós estamos fazendo essa aula, Deus está ouvindo. E eu espero, do fundo do coração, com toda o respeito, né, que ele se agrade dessa aula e fique feliz e contente com a nossa aula, certo? Então Deus agora está contente com a nossa aula, muito feliz com a nossa aula. Mas ao mesmo tempo, agora, Deus está ouvindo orações no mundo inteiro de pessoas que estão muito tristes com situações na vida dele. E a Bíblia diz que Deus se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. E como você pode entender isso? Como que o mesmo Deus,
ao mesmo tempo está alegre conosco na nossa aula, mas ao mesmo tempo também está triste com outros cristãos, filhos dele, que estão passando por situações tristes também. Ao mesmo tempo, Deus agora está furioso com falsos mestres ensinando doutrinas falsas, e ao mesmo tempo ele está punindo severamente pessoas. Ao mesmo tempo ele está trabalhando com graça e misericórdia infinita, e tudo isso ele está sentindo. Então, agora me diga, eu faço uma pergunta para vocês. O que ele está sentindo realmente? Ele está triste? Ele está alegre? Ele está furioso? Ele está amoroso? Ele está compassivo, longânimo? Ou ele está agora usando de ira? E aí, como ele está agora? Qual que é o sentimento? Ou ele muda, assim, em milésimos de segundos para cada pessoa? Tudo ao mesmo tempo. Então, exatamente, a resposta é: nosso Deus é complexo, mais do que você pode imaginar. Então, ele sente todas essas emoções, ele está sentindo todas essas emoções ao mesmo tempo. Isso eu estou tirando do sermão do Jonathan Edwards, ele fala sobre isso. Só que, num lugar maior do que esse, pense na cruz. Na cruz. Lá na cruz, quando ele estava dando a sua vida, no Calvário, vertendo sangue, preso, o que ele estava sentindo, nosso Deus, lá? Ele estava triste por estar passando por aquela situação, contente por estar salvando a humanidade, separado do Pai, ou seja, com todo aquele sentimento de estar separado do Pai, que nós não entendemos muito bem como é, né? Certo? O que ele estava sentindo? Ele estava, ao mesmo tempo, morrendo, ele era a vida que sustentava toda a humanidade. Imagine, toda a humanidade estava sendo sustentada pela vida dele enquanto ele morria. E quando ele morre, a vida não acaba. Ou seja, morto, Deus sustenta, que é Jesus Cristo, nosso Deus, sustentava a humanidade. O universo estava sendo sustentado pelo seu poder, mesmo morto. Então, me diga, eu pergunto a você, que questiona isso, você, e aos irmãos também, né, é uma boa forma de refletir, o que Deus sentia naquele momento, o que Jesus sentia, o que estava passando pela sua mente, qual era o sentimento complexo que nós queremos humanizar. Então, quando nós lemos esses textos, nós temos que entender que eles não são simples. Não é algo que você vai virar como fazer uma mateologia e falar, tá vendo? Deus se arrepende. Nós não podemos chegar por esse caminho. Nós temos que entender a complexidade do ser que nós estamos estudando, certo? Então não é algo simples, não é algo que eu vou chegar a uma conclusão facilmente. Até quando nós falamos de misericórdia, vocês têm que trabalhar completamente o significado da palavra, entendeu? Então, Deus se arrependeu, sim, o texto diz isso, mas o que isso significa? Eu não traçaria facilmente uma ideia aqui. Eu examinaria isso a partir de um ponto de vista de que Deus é muito maior do que você pode imaginar, certo? E é claro que nós temos muitos outros textos que nos ajudam, por isso nós estudamos, né, domingo passado, que a Bíblia explica a Bíblia, né, Wesley? É a Bíblia que vai traçar e vai te explicar esses sentidos, certo? Certo, irmãos? Certo. Tudo bem? Tem algum comentário? Pode falar, irmão Michael. Boa noite. Agora estão escutando? Estamos escutando. Até instalei o Windows 10 aqui para poder usar pelo computador. Ficou melhor. Tinha que trocar tudo aqui. Não, assim, isso aí que tu falasse é completamente, né, fora do nosso entendimento, né, como nós conversamos no domingo, né, mas mesmo dentro, totalmente fora do nosso entendimento, né, nós temos a Bíblia nos responde coisas, assim, nos mostra coisas que a gente nunca vai conseguir, né, o jeito que Deus fala com nós através da palavra, né, porque assim, ó, tu imagina agora, assim, né, um filho teu, tua esposa, teu pai, tua mãe morrendo, assim, né? E eles estão naquele leito de morte
e tu não teve o tempo de conversar com ele ali, do que ele está sentindo, o que ele não está sentindo, né? E a Bíblia nos mostra o que Jesus estava pensando na hora que ele estava morrendo na cruz, né? Quando ele fala ali, Deus meu, por que me abandonaste, né? O que Jesus estava pensando? Ele estava meditando naquela hora ali no Salmo 21, né? Então, assim, a gente consegue, se tu olhar o Salmo 21, tu consegue ter o sentimento que Cristo estava tendo na hora que ele estava morrendo. E o Salmo 21 fala de todas essas coisas, assim, né, do mesmo tempo que ele estava triste, ele estava feliz, né, tudo que tu falasse ali, toda aquela mistura, né, então, para te ter, assim, a preciosidade que é a palavra de Deus, né, dela nos dá esse vislumbre, assim, né, de saber o que o nosso Salvador, né, na pior hora da vida dele, que também era a melhor hora da vida dele, né, que ele obedecendo Deus, né, para nos salvar, que nós não merecíamos nada daquilo, e ele fazendo aquilo por amor à obediência a Deus, né, e por amor a nós também, né, que o problema é que hoje o amor de Deus, ele foi tão banalizado, né, porque a gente fica até com medo de falar, né, que Deus nos amou, né, e Deus nos ama, mas assim, ó, é um amor imensurável, nós nunca faríamos o que Cristo fez, né, então, e Deus fez aquilo por nós, mas Jesus também nos amou. Então, hoje, por causa dessas evangelicalismo tão louco assim, né, a gente fica até com medo de dizer que Jesus nos ama, né, mas se a gente ler o Salmo 23, assim, a gente vai ver o que Cristo estava pensando naquela hora, e essa mistura que tu falaste, era a mistura de obediência, dor e alegria, né, e mesmo na hora que ele poderia estar assim, ó, brigando com Deus, né? Por que estás fazendo isso comigo? Esse é Deus meu, né? Ele ainda tem. Hoje a gente fala com Deus, age com Deus, peca, faz qualquer coisa, e ele na pior hora da vida dele ali, eles, né? Deus meu, né? Por que me abandonaste? Ele briga com Deus, amando Deus, né? É todos os sentimentos misturados ao mesmo tempo ali, né? Aí a riqueza que a gente tem na palavra de Deus, né? Pois é, isso aí que você falou, mas até essa questão aí do amar, né, Wesley? As pessoas, às vezes, banalizaram tanto, como você disse, Michael, o amor, que quando fala sobre amor, é um amor humano, humanizaram o amor de Deus. Então não é o amor bíblico, não é o que está escrito lá que é amor, é o amor que as pessoas têm. Por exemplo, a pessoa acha, hoje em dia, que eu estou casado aqui com a minha esposa. Aí, nos casamentos, as pessoas acham que amar a esposa é não dizer para ela que ela está fazendo uma coisa errada. Ela está fazendo uma coisa errada, você fala, não vou falar para ela, porque eu amo ela, vai magoar. E é a mesma coisa ela me ama, ela fala, eu não vou falar para o Thiago que ele faz tal coisa e que está errado, senão vai magoar ele, porque eu amo. Não é isso que é amor. Não é isso. O amor é obediência, né? Ele trabalha junto. É esse que é o problema da igreja hoje, né? O problema da igreja hoje é que ela humanizou esses sentimentos. Aí tem problema de compreensão do que é amor, do que é arrependimento verdadeiro, do que é uma coisa muito interessante que as pessoas falam hoje em dia é sobre ser confrontado pela palavra de Deus. Isso perdeu completamente o sentido, porque a pessoa ouve o pastor falando lá na igreja, lá na frente, lá, ter inveja é pecado. Aí ela ouve e fala, eu tive inveja, fui confrontado pela palavra de Deus. Não é isso que é ser confrontado pela palavra de Deus. Ser confrontado pela palavra de Deus é algo que a Bíblia diz sobre Deus que você não quer aceitar, sobre quem Deus é e sobre a natureza de Deus, e você dizer assim, pera, Deus é assim? Então agora eu tenho contato com Deus real? Aí eu fui confrontado pela palavra de Deus. Diferente do que é esse confronto, né, que as pessoas chamam de confronto da palavra de Deus. Então, esse problema é o problema que as pessoas perderam. Elas trabalham um Deus humano, um Deus humanizado, um Deus não o Deus homem que temos, o Jesus, mas só o homem. Ele é só um homem, ele não é complexo, ele é simples, entre aspas, né? Ele arrepende, às vezes ele erra, né? Então esse é o ponto que nós temos hoje em dia. Por isso as pessoas não entendem a Bíblia, então é difícil entender esses textos. Vamos avançar, Wesley, por favor? Ô, Thiago. Oi, pode falar.
a mão aqui também, só dar uma palavrinha. O irmão Eu não tinha visto, mais perdão. falou sobre o sentimento de Cristo na cruz, né, na sua morte, e a Bíblia também relata um sentimento do próprio Deus perante a morte de Jesus em Isaías, quando diz que agradou moê-lo. É, E é bonito quando ele fala no amor de Deus, porque é exatamente isso, ele nos amou mesmo a ponto de sentir prazer, satisfação em triturar, mutilar Jesus ali na cruz. Então, o amor de Deus por nós é uma coisa inenarrável. E isso, é. a minha esposa também queria fazer aqui um comentário. Mas é que essa questão da banalização mesmo do amor, e a gente realmente ficar receoso de dizer que Deus nos ama, é parte também daquela história do nosso amigo David Leonardo, né? De falar que nós somos o ponto fraco de Deus. Aí Deus nos ama tanto que nós somos o ponto fraco dele, né? Então você imagina, é realmente uma banalização e uma dificuldade de um medo, um receio de dizer que Deus nos ama mesmo. Pois, irmãos, mas isso é bom. Essa banalização é bom porque ela nos torna mais específicos. Hoje, quando eu vou falar, né, nós, de modo geral, um cristão reformado, quando ele vai falar sobre livre-arbítrio, ele tem que se explicar muito para falar que o que ele está falando não é do livre-arbítrio satânico, pelagiano e semi-pelagiano, né? Mas um arbítrio decretado, mas que mantém-se a liberdade pelo próprio decreto, né? A contingência das causas secundárias, que a Confissão de Fé de Westminster traz, quando vai tratar sobre os decretos de Deus, né? Então é bom. Quando eu vou falar sobre o amor de Deus, eu tenho que ser mais claro. Eu não posso ficar na superficialidade. Eu não posso simplesmente falar, Deus te ama. Agora, com base nos hereges, eu preciso de explicar mais o que eu estou querendo dizer com esse amor. Isso é maravilhoso, né? Exige de nós mais profundidade nas nossas explicações. Quando eu vou tratar sobre o amor de Deus, sobre o livre-arbítrio, quando eu vou tratar sobre fé, é só crer em Deus. Agora eu tenho que explicar o que é esse crer em Deus. Que a pessoa acha que é achar que Deus existe, né? Então, por causa das heresias, volto a dizer, importa que entre vós haja heresias, para que a verdade se manifeste, para que os verdadeiros sejam manifestos. Então, graças a Deus por isso, por essa banalização das terminologias bíblicas e até dos atributos de Deus, como o amor, como a verdade, porque nós precisamos e acabamos nos esforçando mais em profundidade para explicar esses termos. Isso é bom, nós aprendemos mais também com isso. Isso, irmãos, então nós temos que entender. Oi, irmão. Como foi. Oi, pode falar. Esse assunto aí que a gente está falando sobre o amor de Deus, né? É até interessante a gente falar sobre isso, porque, como os irmãos aí falaram, muitos irmãos, tipo assim, muitas pessoas arminianas, né? Elas falam que Deus amou todo mundo. Ou seja, Deus amou o mundo, né? Na concepção deles, Deus amou até aqueles que estão no inferno, né? E quando você trata disso de uma forma mais clara, né, de uma forma mais bíblica, né, você vê que aquelas pessoas que estão lá no inferno, de certa forma, foi o próprio Deus que rejeitou elas. Quando você trata desse assunto com pessoas assim que fragilizam Deus, né, entre aspas, né, colocam Deus como um ser sentimental, de uma forma sobrenatural, até demais, essas pessoas elas ficam constrangidas com o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. E o nosso Deus, ele é um Deus que, de certa forma, igual o irmão Wesley falou, né, que Deus agradou de morrer Jesus na cruz, né? Quando você olha para João, capítulo 11, você vê ali que, de certo modo, Jesus ele não ficou chateado de não estar lá onde Lázaro estava doente, porque ele ficou contente de ver a situação, porque Lázaro, de certo modo, foi usado por Deus para mostrar para todo mundo que o próprio Jesus era o Filho de Deus.
Então, se Deus ele fosse tão sentimental, ele poderia estar indo lá correndo para simplesmente não deixar Lázaro enfrentar a morte, né? Se fosse um amor assim, como as outras pessoas pensam, né? Porque Deus, ele, de certa forma, como foi falado aí, né? Agradou dele morrer Jesus para salvar os eleitos, aqueles que Deus, desde toda a eternidade, predestinou, né? Aí, quando a gente vai tratar desse assunto de amor de uma forma universal, como os arminianos enxergam, as pessoas ficam frustradas, porque pensam assim, com todo respeito ao nosso Deus soberano, eles pensam assim, não, mas que Deus carrasco, que Deus é mais ruim, vamos dizer assim, né? Porque a visão bíblica, ela trata dessa forma do amor de Deus dessa forma. E muitas pessoas banalizam esse amor de uma forma como se fosse como se Deus fosse um ser muito ruim. E não olha o lado bondoso de Deus em salvar uma parte da massa de pecado de ir em direção ao inferno. Eles não, às vezes eles olham para Deus como se Deus fosse um ser carrasco, entendeu? Verdade. Não, mas veja só, esse versículo usado aí, Tiago, que o pessoal usa, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas leem esse texto e põem esse amor e falam, olha que lindo. Deus amou o mundo, deu seu Filho. Aí você tem que perguntar, para que ele deu seu Filho? O que vai acontecer com o Filho dele, que ele deu, por aqueles que ele amou? Ele vai esmagar esse Filho. Porque todo aquele que nele crê não vai perecer. Por quê? Porque quem vai perecer é o Filho que ele deu. Isso desconstrói completamente essa ideia de um amor universal, lindinho, humano. O amor de Deus, qual é o amor de Deus? Em suma, o amor de Deus é esmagar o Filho dele por nós. Por causa da sua própria glória, por causa da sua própria justiça, para que nós pudéssemos ser justificados. Então, o amor de Deus mata o Filho de Deus. Ou seja, se você está inserido nesse amor, você tem que ter certeza de que, em seu lugar, o Filho de Deus foi esmagado. É isso que esse versículo está tratando. Só que as pessoas pegam esse versículo e põem nas frases de Instagram deles como se fosse uma coisa linda, assim, mística, sei lá, coisa banal. Ai, Deus amou o mundo. Eu também, Jesus te ama. Então, quando está escrito lá Jesus te ama, aquela frase lá, se ela fosse entendida de maneira correta, ela devia estar pingando sangue. Todas as vezes que Jesus ama alguém, ou que o Pai ama alguém, pinga sangue desse amor. E as pessoas não entendem isso. O amor deles é um monte de flor, né? Uma coisa, sei lá, esquisita que esse mundo chama de amor, que na verdade eu já acreditei assim certo tempo até entender o que era o amor. Todas as vezes que aparece a frase, todas as vezes que você ouve essa frase, Jesus te ama, saiba, se ele de fato te ama, pingou o sangue desse amor. Porque o filho dele foi esmagado para te amar. Para te amar. Então é o custo desse amor, que não é uma coisinha. Então, esse versículo, você vê, esse versículo que parece que é banalizado, que é humilhado, que é destruído na mão dessas pessoas. E é um versículo que eles acham simples, né? Deus amou o mundo de tal maneira. A qual que foi a tal maneira? Esmagando o filho dele por amor daqueles que ele amou. Essa é a maneira que ele amou. Vamos lá, vamos dar continuidade. Jeremias, então, logo após a nossa discussão, né, a respeito de como que estava a situação atual dos líderes de Israel, Jeremias vai fazer uma coisa. Vamos lá, pode colocar, Wesley. Jeremias, então, prega a destruição de Israel e do templo em um sermão na porta do próprio templo. É importante nós entendermos que por que ele faz isso no templo. Os irmãos sabem por que ele foi... os irmãos já depararam com essa parte aí de Jeremias. Vocês sabem por que esse discurso no templo é uma das partes mais importantes do livro de Jeremias, né? Por que ele fez esse discurso? Se eu não estou enganado, foram 3 dias de pregação no templo.
3 discursos, um por dia. Foi porque é o seguinte, eu vou explicar. As pessoas de Israel acreditavam que Israel era o ponto, Israel não, que Jerusalém, exatamente o templo, era algo inabalável, indestrutível. O templo nunca seria destruído, Israel nunca cairia nas mãos de ninguém, porque eles já tinham estabelecido um templo. E esse templo estabelecido lá em Jerusalém era indestrutível, certo? Eles acreditavam, eles tinham essa crença de que os babilônios nunca iam conseguir invadir Jerusalém, porque Deus não ia permitir que o templo fosse destruído, porque o templo representava a glória de Deus. E então, o que Jeremias faz? Jeremias vai para a porta do templo pregar que o templo vai ser destruído. Imagine toda a massa daquelas pessoas ouvindo que tudo que eles acreditavam era falso e que não existia essa coisa de o templo permanecer, que o templo seria destruído. E era esse o ponto da pregação, de uma das primeiras pregações e até do final. Então, ou seja, Deus aqui quer demonstrar a inutilidade dos cultos prestados e que ele odeia um culto misto, né? Ou seja, o templo para ele só serve se houver um culto real lá. Se não há um culto real, aquele lugar não serve. Certo? Pode adiantar. Esse assunto, só lembrando, ele é melhor tratado, você me remeteu à aula nossa em Samuel e também no livro de Reis, sobre a ideia do povo de que a presença de Deus ela estava no tabernáculo. Estava na Arca da Aliança. Na Arca da Aliança. E somente o fato da Arca da Aliança estar no acampamento de guerra, no Deus campo de batalha, eles venceriam, né? Então, essa colocação sua do templo me remeteu a lá, e esse assunto foi melhor tratado lá, na aula em Samuel. Né? Então, Deus diz que não aceitaria o holocausto e ainda ordena a comerem o holocausto, ou seja, o culto que basicamente funcionava nisso, né? Esse era o culto basicamente de Israel. Prestaram o holocausto e os sacerdotes pegavam a carne e pegavam o animal, sacrificavam e tal. E era basicamente o culto de Israel. Eles cantavam hinos, faziam as orações e ouviam a lei. Deus está dizendo que não aceitaria os holocaustos, que era o ponto central, que santificaria eles para participar do restante das partes do culto. Então Deus está dizendo, olha, aquilo que capacita vocês para poder participar do restante do culto, eu não aceito. Não aceito o holocausto. Aí o livro de Jeremias, aí, em Jeremias 7, de 21 a 23, Deus vai dizer exatamente isso. Eu vou ler, irmãos, o texto. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne, porque nada falei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. E isso é interessante. Por quê? Vocês conseguiram ouvir o texto? Vocês entenderam o texto? O que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: peguem a comida que vocês trouxeram, os holocaustos, os sacrifícios de vocês, juntam um com o outro e comem a carne. Não traz para o templo. Não prestem para mim. Matem e comem, façam um churrasco para vocês nas suas casas, porque eu nunca pedi isso. Eu nunca pedi um holocausto assim, nunca falei nada, coisa alguma. Ele vai falar, quando eu tirei vocês do Egito, eu nunca falei e nunca ordenei nada sobre holocaustos e sacrifícios. Só que nós sabemos que Deus ordenou holocaustos e sacrifícios, certo? Então, como entender esse texto? Alguém tem? Por isso que eu trouxe o texto para debate. Aí eu faço a pergunta, eu acho que nós podemos encerrar hoje aqui só nesse ponto, certo?
Aí nós podemos debater esse ponto e encerrarmos. Vocês entendem por que então ele diz isso? Se ele ordenou os holocaustos e sacrifícios, por que ele está dizendo que não ordenou? O profeta Samuel, ele fala em certa oportunidade com Saul, né, com o rei Saul, que obedecer é melhor do que sacrificar. Naquele contexto, Saul estava oferecendo um culto a Deus, um culto judaico por meio de sacrifícios, um culto inapropriado, um culto não prescrito, né? Ele devia ter esperado o profeta Samuel para fazer, e além disso, tem toda essa questão mesmo da obediência, né? E parece que é a mesma coisa que está sendo tratada aqui, só que até de uma forma pior, né? Lá era o rei, isso é algo péssimo, claro. Mas aqui é todo o povo contaminado com um falso culto, com uma religiosidade aparente, né? E uma religiosidade aparente que reflete, na verdade, o oposto, que reflete a ira de Deus, que reflete totalmente o contrário da obediência. E parece ter muita relação com esse outro texto. Certo. É assim, o entendimento... Pode falar primeiro. Quer falar? Pode falar primeiro. Não, desculpa, Mike, pode falar. Não, capaz, pode falar. Tá, eu ia só comentar que eu acredito que era aquele sacrifício em específico, que não era da forma correta, que ele não observou de fato a ordenança de Deus no que diz respeito ao sacrifício, por isso que ele não foi aceito, porque ele não foi feito da forma correta, é o que eu pensei, né, de forma rápida aqui no primeiro momento. Não, perfeito. E assim, ó, o que dá para entender também, o que aconteceu, na realidade, assim, né, nós somos o mesmo povo que saiu do Egito lá, né, na realidade nós somos os mesmos desde sempre, né, só muda os anos, né, porque assim, ó, o que essas igrejas fizeram com o evangelho, né, elas usam muito assim, ó, se eu fizer de coração, Deus vai receber, né, e na minha mesmo assim, eu sou presbiteriano vamos botar assim, há 1 ano. Eu vivi 20 anos da minha vida em igreja batista, né? E isso sempre foi pregado dentro da igreja batista. E a minha batista, vamos dizer assim, ó, ela é a igreja mais séria da cidade. Eu não aprendi nada de evangelho durante 20 anos, né, dentro dessa igreja. Eu fui aprender depois. Mas assim, isso é o que é muito pregado. Se tu fizer de coração para Deus, ele recebe. E isso aí já está sendo agora também voltando de novo às raízes, né? É que nem ali parece que o povo de Deus, ele saiu do deserto, quando ele entrou em Canaã, eles já foram adorar os ídolos na mesma hora, né? Aí só, né, Josué e Caleb, né, Josué, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o resto todo mundo saiu, e a gente vai vendo as histórias de Juízes, toda hora o povo, ninguém queria Deus, daqui a pouco alguém se levantava, ninguém queria Deus, agora depois se levantava. Hoje, eu enxergo que nós estamos num momento, né, que está começando tudo de novo, parece que está tudo zerando de novo, né, e vai ter os remanescentes, né, mas eu acho do jeito que está hoje, parece que nós estamos voltando lá pro, né, as pessoas estão oferecendo falsos sacrifícios para Deus, como se fosse sacrifício, né, mas sendo de coração não tem problema. Vamos botar a igreja hoje mais, né, reformada, assim, né, seria presbiteriana, né, tem muitas igrejas independentes, mas a presbiteriana acho que ainda é mais consistente, assim, né? E está saindo também desse padrão bíblico, né? Então, o que eu creio, assim, vai ter que ter um renovo no povo de Deus, né? Como nós aqui estamos, Deus está levantando nós aqui para tentarmos, dentro das nossas igrejas, mantermos o padrão bíblico, né? Mas é uma luta, né? É uma luta muito grande, assim, né? De corajosos, né, como fala, né, Apocalipse finalzinho ali, né, que os covardes não herdarão o reino dos céus. Então, se a gente se acovardar com o conhecimento que a gente tem, né, nós seremos julgados por Deus de uma forma diferente, né, então
é uma responsabilidade muito grande que a gente está recebendo de Deus, de ter esse conhecimento, né? É uma bênção de poder estar junto aqui, mas a gente olha um grupo com muitas pessoas e 4, 5 pessoas que querem, né, seguir firmes na palavra, né? Porque para a gente ter esse conhecimento aqui, a gente é diário, né? É diário. Se a gente tiver um ensinamento semanal e não viver isso durante a semana, a gente esquece de tudo, não vive nada. É complicado, sim, é um tempo, mas eu creio sempre que Deus está no controle de tudo, né? E Ele sabe o que Ele faz, tudo está nos planos dele, né? Certo. Não, mas é isso mesmo. Só que a questão central aqui, para nós podermos encerrar, é a seguinte, considerando tudo que os irmãos falaram, é que a gente só faz isso aí que você falou, Michael, as pessoas, né, só fazem isso aí que esse pessoal fala de o que importa é a intenção do coração, né? Só faz só para Deus. É só para Deus. Ninguém faz isso para a esposa. Ninguém vira e fala assim, eu vou dar a minha esposa Giló, mesmo ela odiando Giló, porque o que importa é a intenção do coração. Eu vou dar para minha esposa, por exemplo, eu vou dar para minha esposa um Xbox 360, mesmo ela não jogando videogame, porque o que importa é a intenção do coração. Eu vou dar para os meus filhos aqui um monte de ferramenta de pedreiro, em vez de brinquedos, em vez de roupa, porque o que importa, só fazemos isso, as pessoas só fazem para Deus. Elas não fazem isso para o chefe na empresa. Se elas não fizerem o que o chefe ordenar na empresa, da maneira que o chefe ordenar, elas vão embora. Então elas não vão virar e falar, ô chefe, mas eu fiz com a intenção do coração, o serviço deu errado, mas foi a intenção do coração. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso para ninguém. Só para Deus. É inconcebível esse pensamento, sabe? As pessoas, elas têm esse pensamento aí. Ah, não, vamos prestar um culto aqui. Deus vai aceitar o culto, ainda que tenha um problema aqui, um problema ali. Por quê? Porque é de coração. Só tratam Deus assim. Só Deus. Deus, ele ordena certinho o que ele quer. Ele fala, eu gosto. Deus é um ser que existe. Ele é real. Ele gosta de coisas e não gosta de outras coisas. Como um ser real existe. Só que as pessoas não tratam Deus como real, elas tratam o Deus que elas inventaram e a si mesmas como reais e maiores do que Deus. Por isso elas prestam esse culto aí esquisito, culto esquizofrênico, desonroso ao Senhor. Por quê? Porque elas gostam do culto daquele jeito. Elas viram e falam, se eu gosto daquele jeito, é óbvio que Deus tem que gostar. Porque, na verdade, vamos ser honestos, as pessoas elas estão prestando um culto a si próprias, certo? Um culto próprio. Então só fazem isso para Deus. Fala para fazer isso pro patrão para você ver. Faz lá, faz o serviço de qualquer jeito aí pro patrão e fala, o que importa é a intenção do coração, patrão. Pois é. Até a Lorraine falou, até nessas igrejas, olha só, nessas igrejas aí, se você não fizer aquilo que o pastor manda, do jeito que o pastor manda, ele vai te disciplinar. Então nem pro pastor funciona esse trem do coração. Só funciona para Deus. Só serve para Deus. Então, olha só o que o texto vai dizer. O texto vai dizer assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e comei a carne. Pega esse culto que vocês fizeram, não traz para mim. É melhor vocês não trazerem para mim, faz um churrasco e come. Porque eu nunca falei, não falei nada... Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios, mas isto lhe ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordenei, para que vos vá bem. Vocês, por favor, peguem o restante desse texto, a parte completa, essa parte do sermão é do 21 até o 28 do capítulo 7. Leiam, prestem bastante atenção no que vai ser falado nesses versículos. O que Deus está dizendo é, não adianta vocês trazer o holocausto bonitão para mim, a melhor ovelha, o melhor cordeiro, o melhor animal. Não adianta vocês fazerem o melhor incenso, se não ouvirem a minha voz. Se o coração de vocês não me desejarem.
Você vê que é meio que o oposto. Por exemplo, a maioria das vezes é uma pessoa dizendo que o coração dela ama a Deus, mas a oferta está mais ou menos. O holocausto não está certo, o incenso foi feito errado, mas o coração ama. Só que Deus está dizendo, não existe isso. Porque um coração que me ama, que ama o Deus real, vai tratar Deus como real, então vai trazer as coisas certas. Deus está dizendo, o sacrifício de vocês, por mais que ele pareça certo, ou seja, por mais que a liturgia de vocês tenha a liturgia certinha lá, conforme a ordenança lá do diretório de culto, né? O coração de vocês não me amam, vocês não me escutam. Vocês estão dando ouvidos a mentiras. Você vai ver que é isso que, no final, a conclusão de Deus é que a verdade havia sido eliminada da boca deles, ou seja, os profetas e os líderes, os pastores, entre aspas, estavam pregando mentiras e eles estavam ouvindo as mentiras, as heresias, as mentiras sobre Deus. E era por isso que Deus estava dizendo, eu não ordenei holocaustos assim. O holocausto só serve se estiverem me amando de verdade. Se o coração de vocês estiverem conectados com o holocausto. E isso, irmãos, para encerrarmos a aplicação vá numa igreja, mas se você estiver na igreja e o seu coração não amar o culto da maneira correta, você não prestou um culto a Deus. Aí também entra outra questão. Se você está numa igreja e a liturgia ainda não está da maneira correta, você tem que ter... O coração seu tem que estar conectado com o culto. Não adianta você prestar um culto certo com o coração desconectado. E não adianta você estar com o coração conectado com aquilo que é falso. As coisas não funcionam assim. Então, num culto... vamos colocar aí num culto que não está sendo perfeito. Você vai cultuar a Deus de maneira agradável, apesar, né, de haver coisas que você ainda quer que se transforme. E o que você vai fazer? Você vai orar a Deus, pedir a Deus que transforme a liturgia do culto para uma liturgia aceitável, e depois você vai conversar com as pessoas que estão responsáveis por esse culto. E vai dizer, olha, esse culto não está de acordo. Não está. Não é isso que Deus ordenou a nós no dia que nos tirou do Egito. Ele nos tirou do Egito para nos dar um culto certo, para nos dar um culto verdadeiro, fora do Egito, num lugar que ele estabeleceu. É óbvio que não é Jerusalém, né? Entenderam, irmãos? Esse é o ponto central do sermão de Jeremias no templo. Ele estava dizendo... Rapidinho, assim, e se a tua igreja não ficar assim, o que a gente faz? Bom, meu irmão, você, como alguém que você percebe como um culto deve ser, você tem que entender que você foi chamado, entre aspas, né, para poder prestar um culto verdadeiro a Deus que é real. Não é isso que eu disse? Deus é real. Ele tem um culto correto. E você tem que estar num lugar onde cultue a Deus de maneira correta. Então, o seu papel num culto, sabendo qual é o culto correto, é alertar, assim como você alerta as pessoas que você ama sobre o pecado delas. Se você é alguém que você ama mentiu, você vai lá e vai falar, olha, você mentiu, Deus não se agrada da mentira, se arrependa, confesse seu pecado a Deus, vamos orar, eu oro junto com você. Ou você está nessa prática, você na prática X, né? Então você vai lá e aconselha esse irmão, né? Então é a mesma coisa, você vai chegar nas pessoas e vai falar, irmãos responsáveis, eu vejo que há uma boa intenção, entre aspas, no coração de vocês. E se essa intenção é boa de verdade, se parte do coração real que quer amar a Deus, então nós temos que ajustar algumas coisas, porque eu acredito que o culto que está acontecendo aqui não está agradando a Deus. E cara, é implorar a Deus. Eu já disse e vou dizer de novo. Você e eu não merecem estar numa igreja certa. Então, implore para que Deus tenha misericórdia e te dê. Essa é a primeira prática. Deus, eu sei que eu não mereço nem estar... Eu já falei isso com Wesley. Eu não mereço nem que minha família aqui, eu tenho 4 filhos e uma esposa, eu não mereço nem que eles me escutem. Quanto mais vocês aí que estão longe, né, lá no sul, Wesley e os irmãos aí. Então, nós não merecemos isso.
Implore a Deus por graça. Deus, por graça, eu queria cultuar ao Senhor de todo o coração, de maneira correta, que o Senhor se agrade. E aí é Deus. Deus vai trabalhar. Deus vai fazer de acordo com a vontade dele, né? Amém. Irmão, nesse caso aí, tem um jeito de denunciar se passar do limite, não tem não? Não sei se eu estou errado em estar questionando isso, porque a presbiteriana, ela tem essa opção de você fazer denúncia, né? Porque pastores, presbíteros, diáconos são elegidos. Não é uma coisa igual pentecostalismo, que eles acreditam em revelação e saem escolhendo qualquer pessoa baseado na emoção. Tem uma votação, então eu acredito que você tem apoio em questão de uma denúncia no conselho presbiteriano, né? Ô, Thiago, eu tô lá 1 ano só, né? E aí, assim, agora eu tô fazendo já um discipulado para ser membro. Aí tem que ficar 2 anos para depois ser membro. Então, a minha opinião vai valer daqui a 2 anos, né? O Bruno já é membro. O Bruno já tá há mais tempo que eu lá, né? Então, eu tô assim, né? Tô em oração mesmo, né? Porque eu não quero ficar desigrejado, né? Ô, Thiago e Mago, eu tenho esses meios. Você pode fazer uma carta para o presbitério, com uma carta denúncia, com as práticas que você vê que estiverem incoerentes com o culto verdadeiro. Aí você vai lá e faz uma carta denúncia. Mas, ô, Thiagão, vou falar para você. Eu e o Wesley, pelo menos, já passamos por isso. Não é fácil. Na verdade, o presbitério pouco ajuda. Não porque eles não tenham interesse, mas é porque é difícil você interferir numa igreja. Nós passamos por isso, eu falo para você. Não é fácil, porque é como se cada igreja presbiteriana, cada lugar lá, fosse uma igreja separada, ainda que seja do concílio, do presbitério, é como se fosse separada do seu governo próprio. E é difícil interferir nisso, entendeu? Eu falo por experiência própria. Mas, assim, como o Thiago disse, há meios. Você pode tomar essas medidas. E se Deus quiser, porque é Ele quem faz, na verdade, esses cultos só estão acontecendo assim porque Deus quer que seja assim. E essa é a verdade. E por que Deus quer que seja? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por que Deus quer que o governo do Brasil seja do jeito que o governo do Brasil é? Primeiro, nós não merecemos um governo santo, né? Como eu disse. E depois, Deus tem suas razões para poder punir, de certa forma, o Brasil, apesar de nós acharmos que não deveria ser assim, né? Então, Deus tem suas razões, as coisas estão acontecendo de acordo com a vontade de Deus. Então, tem meios. Implore a Deus e utilize deles. Depois nós podemos até conversar mais sobre isso melhor. Agora, se nós não encerrarmos aqui, nós vamos ficar até... As confissões de Westminster e os credos apostólicos, os documentos confessionais, não substituem a Bíblia, mas é teologia pura. Qualquer pessoa que não conhece sobre teologia e que pegar qualquer documento desse confessional e ler, vai entender que está falando sobre a Bíblia, está falando sobre Deus, está confessando a deidade do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que acontece? Às vezes você vai pegar ali o pessoal, por exemplo, o pessoal que entrou na igreja agora, e vai perguntar o que é confissão de fé de Westminster, eles só vão falar, é uma coisa aí da igreja presbiteriana. Não vai até falar que é o trabalho do catecúmenos, né? Que, tipo assim, quando você entra na igreja e vai tentar, o pastor vai apresentar os trabalhos da igreja, vai tá nessa área do catecúmenos. Ele vai explicar, olha, nós fazemos isso, essa é a nossa confissão de fé, esse aqui é a nossa fé, a nossa crença, né? Nós confessamos esse Deus e tal. Aí acaba que fica esquecido por novos membros, né? Igual você tá falando. Fica só ali, mas não há um aprofundamento, as pessoas não conhecem de fato. Eu sei que também que é uma responsabilidade pessoal, né, Thiago? Então, as pessoas têm uma responsabilidade pessoal de... Por exemplo, você está entrando numa igreja presbiteriana, e aí que entra essa questão que o Michael falou. Por que essas igrejas estão desviando tanto da verdade?
Porque o pessoal vem da pentecostal e na hora que o pastor vai lá fazer aquelas perguntas lá, você aceita o governo da igreja presbiteriana, os símbolos de fé? Ela diz aceito, mas nunca leu. Ele não sabe o que ele está aceitando. É uma espécie de mentira. Porque ele deveria ter lido, falado assim, ó, eu estou entrando numa igreja presbiteriana, eu deveria saber o que eles acreditam, para quando chegar a hora, eu virar e não questionar. Eu virar e falar, não, mas vocês aqui não tem língua estranha, que esquisito. Ou vocês aqui não tem pastorado feminino. Ué, é lógico que não tem, está escrito nos nossos documentos de fé, que não tem essas coisas. Você deveria ter lido. Você mentiu. Isso quando você disse que aceitava essa igreja. Sim. Entendeu? E esse ponto tem uma responsabilidade pessoal, mas não exume, aí essa responsabilidade pessoal entra na responsabilidade pastoral. O pastor deveria exigir isso deles, falar, você leu, você sabe onde você está entrando, você pode estar entrando numa fria, hein? Eles deveriam ter isso. E o pastor deveria exigir. Mas é bom você falar isso, é bom falar com o pastorel também, se há um interesse da igreja, seria bom anexar isso. Nós, pelo menos, fazemos aqui, né, Wesley, aos domingos. Graças a Deus, a gente tem feito esse conhecimento, esse estudo aprofundado nas confissões de fé de Westminster, por enquanto. Depois vamos pegar outras confissões aí. Prazer. Sim, irmão, só um breve comentário sobre tudo isso. A questão que o Michael falou não é particular daí, né, Michael? O Tiago falou aí, não aprofundou, mas de uma experiência que nós tivemos também. O Tiago falou de possibilidades formais de denúncia e tudo, e de fato há sim, um procedimento todo para ser seguido, né? Mas aí, Tiagão, na prática, meu irmão, a questão é muito diferente, não só pelo problema que o Tiago falou, que o Tiago Rodrigues falou, que é da dificuldade do presbitério penetrar na autoridade do conselho, mesmo com todo o procedimento, né? É porque a questão ela é de fato política. Eu não estou falando política no sentido pejorativo de controle de poder por meio do conselho. Isso pode acontecer. Mas ela é política no sentido de que há um controle não só do conselho quanto a decisões, mas um controle mental e comportamental da comunidade. Sabe? A cultura do cancelamento de hoje que está na internet, ela está na igreja. Quem se hoje, na IPB, e eu não estou falando das nossas igrejas locais, mas da IPB de modo geral, nós temos a figura dos pastores que mentem na ordenação, dos membros que né, também não são preparados, não se preparam, também mentem na profissão de fé. E quando alguém se insurge contra tudo isso, como nós estamos conversando, eles são oficialmente e extraoficialmente chamados de neopuritanos, chamados de tradicionalistas, de ortodoxos, extremos ortodoxos, de sem amor, enfim. E esse é um comportamento, calvinista demais, exageradamente calvinista, né? Isso tudo falando de coisas que nós já ouvimos, de outras pessoas, sobre outras pessoas e até sobre nós também, sabe? E o problema central que eu ia tratar, que não foi tratado ainda, é sobre o comportamento de bando da própria congregação, que não se insurge também contra isso e acaba sendo conivente, né? Então, aí o grande problema que é o problema da democracia. Não no sentido da administração da igreja, porque o nosso governo é presbiteriano, mas no sentido da manifestação da opinião popular, né? Então, reputações são manchadas e a maioria vai seguindo, né? Vocês estão entendendo? A maioria vai seguindo. Então, nós somos minoria, irmão Tiago, né? E eu falo nós com a graça de Deus, né? Tiago disse, nós não merecíamos ter acesso às confissões de fé, não merecíamos ter as escrituras preservadas para nós, na nossa língua, traduzidas no português. Não merecíamos símbolos de fé também preservados e traduzidos para o português. Não merecíamos a salmodia, não merecíamos
ter salmos na nossa língua, metrificados no Saltério de Genebra. Não merecíamos, queridos, uma adoração correta, mas nós recebemos, né, pela graça. Então, eu estou nos incluindo nisso, não para nos colocar num patamar de especiais, né? Mas é fato que aprove a Deus, queridos, que nós nos insurgíssemos contra isso, né? Mas não é fácil, não é fácil. Nós somos minoria, né, Tiago? Nós somos minoria, sabe? E há, sim, ferramentas, mas são ferramentas muito dolorosas. Existe todo um código disciplinar da IPB que, inclusive, eu conheço bem, eu estudei bastante ele nos problemas que nós tivemos, mas é doloroso demais tomar esse caminho, sabe? Então é o que o Tiago falou, é a gente tentar reformar, irmão Michael. Não desista. Ele não aceitou hoje? Tudo bem. Coração duro, Espírito Santo forte. Tanto bate até que coloca um coração de carne ao invés do coração de pedra. Talvez, né? Então sofram para a glória de Deus nessa igreja, né? E eu falo para mim, também para nós, né? Para minha família, que Deus seja glorificado por meio da nossa adoração, que nós possamos tentar honestamente ir para a glória de Deus, não para a vanglória própria, a reforma dos cultos nas nossas igrejas, né? E não desistir. Dá vontade, né? Às vezes, mas não desistir. Graças a Deus por tudo, né? Graças a Deus. Obrigado, Tiago. Então, para a gente encerrar, a gente tem que estar preparado, depois de tudo que a gente falou, para esse último ponto. Coloca o último ponto aí para nós, Wesley. Após 23 anos, Israel não ouviu e não se arrependeu. 23 anos de Jeremias pregando e ninguém ouviu. Então, nós temos que estar preparados para isso aí, sabe? Porque a Bíblia diz que o processo ordinário das coisas, de como Deus decretou as coisas, é um pequeno povo, não um grande povo que será salvo, um pequeno povo. Dentre multidões é uma parcela pequena. A porta não é larga, irmãos, é estreita. Irmãos, nós estamos lidando com um Deus que está dizendo que o rebanho dele é um pequeno rebanho. E quando a gente não considera isso, na verdade, uma vez um pastor virou para mim e falou assim, um pastor presbiteriano, ele falou assim, a Igreja Batista da Lagoinha deve estar fazendo alguma coisa maravilhosamente certa, porque olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela. Ela é grande, é enorme, olha o tanto de gente. Eu acho que ele nunca leu na Bíblia que a Bíblia diz assim, que sempre será um remanescente pequeno fiel. De milhões na época de Elias, Deus separou 7 mil. 7 mil de milhões de israelitas. Isso é nada. Imagina, a ideia é que Deus salvou 7 mil e milhões não estavam salvos. Milhões? Que loucura! Então o processo não é o inverso. Não são milhões que estão sendo salvos e apenas tem uma porção ali de sectários que não estão sendo salvos. O processo sempre é o inverso. Então nós temos que estar preparados para ficar mais 23 anos e eu daqui a 23 anos velhinho e ninguém me ouviu, ninguém ouviu vocês não têm uma igreja, vocês continuam. Então preparem-se para isso. Porque ninguém ouviu Jeremias. E olha que Jeremias era o profeta que falou da boca de Deus, Deus é o Deus de Israel, e ninguém ouviu ele. Mataram ele. Não esperem menos. É isso que vocês devem aguardar. Mas não desista. Mas não desista, é óbvio. É óbvio que não. Porque quem vai te perseverar é o próprio Espírito Santo. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos? Vou aproveitar o Tiagão aí que, se ele puder, Tiagão, faz uma oração aí para nós encerrarmos nossa aula. Como está a sua companhia hoje? Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos. Senhor Deus e bondoso Pai, nós
pedimos ao Senhor, com a sua proteção e com o seu Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a perseverar nesse pensamento unânime, nesse pensamento bíblico que o Senhor nos deu. Porque nós sabemos que até mesmo o que cremos hoje não é nosso inteiramente, foi o Senhor que nos deu. Foi o Senhor que nos proporcionou momentos, capacidades, nós não conseguimos nada. Te agradeço por esse momento de aprendizado, de conhecimento, de oportunidade de conhecer novos irmãos. Agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e pela sua grandeza e pelo seu amor. Fica conosco, Senhor. Que Jesus possa crescer dentro de nós, que no nosso coração possa ter cada vez mais traços de Cristo, porque nós sabemos como nós somos pecadores. Precisamos do seu auxílio, da sua bondade todos os dias. E eu te agradeço, Senhor, por nos ter dado um presente tão impressionante, tão maravilhoso quanto o penhor do Espírito Santo. Não merecíamos garantia nenhuma e o Senhor nos deu isso. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Graças